Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vim comentar aqui com vocês, gente, eu tenho sonhado bastante, e quando eu tenho sonhado bastante, sempre tem muitas coisas que elas vêm como uma grande revelação, né? Sempre é uma coisa que ela vem como um grande alerta, né? E vou comentar o primeiro sonho que eu tive dessa série de 3 sonhos, em que eu vi um cenário um pouco apocalíptico, né? E de forma nenhuma eu estou gravando esse vídeo para buscar biscoito, nem aquele maluco que está na internet o dia inteiro falando de apocalipse, nada disso, mas os meus sonhos geralmente eles têm um significado muito forte, né? Uma revelação da minha, não somente da minha intuição, mas também que é dado para mim pelos meus guias, pelos meus mentores, né? E vou falar dessa série de 3 sonhos que eu tive e esse último que eu tive, esse terceiro sonho, ele foi muito forte e que mostra que a humanidade ela vai passar por momentos muito complicados. Isso para 2023 ainda. Primeiro sonho dessa série, eu sonhei que tinham enfermeiros, eles estavam com uma proteção maior, né? E eu lembro que esses enfermeiros eles passavam de casa em casa e eles coletavam a saliva das pessoas. Eles coletavam a saliva das pessoas. E eu lembro que era uma coisa que não podia sair de casa, que tinha que ficar um período dentro de casa. E eu lembro que era nesse sonho que eu tive, eu lembro que era uma doença que ela era como se fosse cancerígena, né? E eu lembro que era uma doença nova, não, para mim não tinha a ver com a Covid-19, né? E eu lembro que era alguma coisa que afetava o mental das pessoas, uma doença que ela era no cérebro ou que ela afetava muito a mente das pessoas. Tanto que nesse sonho eu via várias pessoas loucas, era uma coisa meio aterrorizante assim. E eu lembro que tinha uma outra parte dessa doença em que, como se fosse uma trombose ou alguma coisa decorrente da diabetes, que você perdia membros do corpo, assim. Era uma perda de membros do corpo. Era uma doença que se pegava pelo ar. Fechou, passou 1 mês, 2 meses, veio um outro sonho. Nesse outro sonho que eu tive, eu estava em uma montanha, né? E tinham muita. E era um lugar lindo, gente. Era um lugar assim como se fosse o paraíso, sabe? Era tipo um lugar maravilhoso, da concepção que a gente cria de paraíso na nossa cabeça. E nesse lugar, eu lembro que vinha uma legião de anjos, né? E eu lembro que eu vi um anjo, mas eu não conseguia ver o rosto dele. E estavam fazendo um ritual para esse anjo se jogar dessa montanha. E era como se fosse um grande abismo, assim. E eu lembro que fazia um ritual, esse anjo ele tinha as vestes pretas, né? E eu lembro que ele tinha vários cristais espalhados pelo corpo. É como se fosse uma figura meio carnavalesca, mas ao mesmo tempo uma figura que tinha uma elegância, uma coisa muito bonita. Eu lembro que fazia um ritual para jogar. E na hora ali me veio que eles estavam falando de um príncipe. É como se eles falassem assim, agora vai ser enviado um anjo principado, né? Faz parte da hierarquia dos principados, né? Nas hierarquias angélicas. E muito bonito, mas um ser que você via que transmitia uma energia muito ruim, mesmo em um lugar muito bonito e mesmo com as vestes muito perfeitas. E ele se jogava, né? Nesse grande abismo. Até que veio o terceiro sonho, que para mim ele foi o mais forte de todos, né? E esse terceiro sonho ele foi assim. Eu estava em um lugar que agentes da saúde passavam na sua casa
E era como se fosse uma maneira em que eles te obrigavam a alguma coisa. E eu lembro que a palavra que vinha muito na minha cabeça nesse sonho era. Ai, deixa eu tentar achar. Radioativo. A palavra radioativo vinha muito na minha cabeça. Muito. Tudo que era ligado à radiação, né? Alguma coisa de radiação. E eu lembro que eu vi como se fosse um grande número de pessoas indo embora de um lugar, indo para outro, e países que recebiam vários refugiados desse lugar. E eu lembro que a palavra radiação me vinha muito forte na cabeça. E eu lembro que era alguma coisa que tinha que se realmente manter uma certa distância, né? E que a palavra cancerígeno também vinha bastante assim, era muito persistente, a radiação cancerígeno. E de novo uma uma menção ao meu primeiro sonho. Dentro desse sonho eu lembrei desse primeiro sonho que eu falei, em que tinha alguma doença que ela afetava o mental das pessoas, né? Aí vocês vão falar, nossa, que loucura, mas gente, é como se, pelo amor de Deus, não riem disso, porque é muito sério. Mas eu via como se fossem pessoas que não poderiam sair de casa de jeito nenhum. Era uma doença que pegava e morria. E eu lembro de cenas desse sonho em que eu ligava para minha mãe e eu ligava chorando para minha mãe. Eu falava assim: mãe, eu não vou conseguir te ver por enquanto. E eu chorava muito nesse sonho. Eu falava: mãe, me espera, por favor, não sai de casa. E era um cenário verdadeiramente apocalíptico, mas é como se fosse alguma coisa que viesse de uma guerra. Porque nesse sonho tinha traços de guerra e eu me recordo muito bem disso, né? Nesse terceiro sonho que eu tive também, aí vocês vão me perguntar, isso pode ser do conflito Rússia-Ucrânia? Talvez, talvez. Mas eu lembro que o foco no Oriente Médio, ele me vinha muito nesse sonho. Muito, muito forte, muito intenso. E verdadeiras guerras, assim, por todas as partes. Eu via diferentes lugares com guerras. E, gente, eu tô lembrando desse intervalo de sonhos que eu tive. Eu tive um outro que ele foi muito revelador também, que você tinha dentro de um lugar crianças como sendo presas. Alguma coisa que vai vir no sentido de um controle de se tentar controlar a natalidade, né? Alguma coisa que me veio muito com relação a isso. Eu sinto que momentos difíceis estão vindo para a humanidade, momentos muito complicados assim. E muito breve de acontecer algum fato muito grande. Há um tempo atrás eu sonhei com uma pandemia que viria, né? E por sinal, pode ser que tenha sentido, pode ser que não, mas eu via muitos ratos. Ratos ele indica perda. O símbolo do rato no baralho cigano é perda. Mas pode ser que alguma doença venha de ratos, né? Ratos me vinha bastante nesse terceiro sonho, né? Gente, eu não tô querendo aqui ser apocalíptico, mas acho que eu precisava conversar um pouquinho sobre essas intuições que eu tive pro mundo.